É o seguinte, eu terminei faz mais ou menos uns 2 dias, faz 3 dias que eu tô tentando gravar esse vídeo e não tava conseguindo, né, por conta dos mamás e tudo mais, do horário do bebê que a gente tá se adaptando. Faz mais ou menos uns 2 dias eu terminei de fazer as minhas metas para 2024. E particularmente, eu sou uma pessoa que é muito perfeccionista e muito ansiosa, então quando eu olho uma lista de metas muito grande, eu acabo ficando bastante ansiosa e muitas vezes não consigo nem começar para colocar aquilo em prática. E eu desenvolvi, né, um método, uma forma de fazer essas metas para que eu pudesse olhar para elas e me sentir mais tranquila, ou para que eu pudesse de fato fazer a meta até o final do ano. Porque quantas de nós, né, não sei vocês, mas eu me coloco nisso, a gente escreve aquela meta, faz uma lista de várias coisas e aí vai passando o ano e a gente não termina, né? A gente começa e acaba que deixa por ali. Depois eu olho as minhas metas e eu falo, nossa, não era tão difícil. Por que eu não fiz? Por que eu não continuei? Mas a gente sabe que no dia a dia, particularmente pra mim, agora com 2 bebês, com duas crianças, com uma já era mais difícil, né? Algumas coisas vão aparecendo e a gente vai mais apagando o fogo do que resolvendo, do que tendo uma rotina, do que tendo uma logística, do que tendo um planejamento. Você acaba passando os dias do ano apagando fogo e colocando o que era importante para você no seu planejamento sempre para depois, para depois, para depois. E aí quando você olha sua lista de metas no fim do ano, aquilo lá não estava cumprido. Então, como o processo foi muito legal para mim e me deixou assim muito claro o que eu quero, como eu vou executar, e eu tô super animada para colocar isso em prática, já comecei na verdade, né? Eu quis compartilhar com vocês, porque eu acredito que pode ajudar outras pessoas que são como eu, que tem aquele desejo imenso de progredir, coloca na lista muitas coisas e depois acaba que não sabe como executar, ou então fica ansiosa demais e acaba parando no meio do processo por achar que não vai conseguir. Falo isso com vocês assim, com o coração aberto, porque a minha rotina não é uma rotina simples. Eu moro em outro país, eu não tenho rede de apoio para ficar com os meus filhos, então aquela coisa de fazer quando dá ou fazer acontecer, né? Por isso que é importante para mim ter planejamento e metas. E eu aprendi isso agora. Eu já gostava de fazer pequenas metas antes, mas eu aprendi que elas são essenciais, porque se no meu dia a dia eu não tiver um planejamento e metas, eu acabo passando o dia trocando fralda, dando mamar, e aí quando eu vejo o mês inteiro passou e eu não fiz aquilo que era de fato importante para mim, pro meu pessoal, pro meu espiritual, pra minha família, né? E aí não é simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu, e sim ter objetivos. Então, eu queria compartilhar com vocês a primeira coisa que eu fiz para que eu pudesse fazer essas metas de 2024 e me sentir capaz de realizar elas, foi que no ano passado eu li esse livro aqui, Regra de Vida para Mães. Particularmente essa leitura me ajudou muito, porque ela traz a mulher, hoje a gente sabe que a mulher ela tem vários papéis, né? Mas eu vou explicar sobre essa leitura outro dia. Agora eu queria só falar pra vocês por que esse livro foi essencial pro meu planejamento de metas. Porque ele traz a mulher ali com vários aspectos. Então, a mulher com o P de prece, como é que tá o seu lado espiritual? É muito comum quando a gente tem filhos, a gente na correria do dia a dia acaba não lendo as escrituras, a gente acaba não fazendo oração, a gente acaba deixando pra depois a nossa necessidade pra acudir à necessidade dos outros, mas também entender que se você, mulher, estiver bem, se você estiver cumprindo aquilo que você gostaria, você vai estar mais feliz e você vai poder ajudar mais a sua família, os seus filhos, seu relacionamento, vai ter mais sucesso no trabalho também, tá? Então, o primeiro aspecto que ela traz aqui na Regra de Vida para Mães é como é que está o seu P de prece, ou seja, a sua conexão espiritual, como é que você está se sentindo espiritualmente. O segundo que ela traz é o P de pessoa. Para você não ficar de pijama o dia inteiro, por mais que você fique em casa ou que você trabalhe de casa, que você tenha um momento de se arrumar, que você olhe para o seu físico, veja se você está bem, está fisicamente ativa. Importante também para a gente poder ter um melhor desempenho em todos os aspectos, né? E particularmente com crianças, isso é muito importante, você estar fisicamente bem. O seu P de paz, onde você vai fazer metas não só para você, mas incluir os seus filhos, o que você quer que os seus filhos consigam fazer. O P de provedores, onde a gente vai falar do nosso lar, da nossa casa e também do nosso trabalho. Então, ler esse livro me ajudou a separar as minhas metas por quadrantes.
E aí, o que que eu faço? Vamos pegar papel e caneta aí, se vocês quiserem também fazer suas metas dessa forma. Eu pego uma folha de papel branca e eu anoto tudo o que eu gostaria. Então, para esse ano, eu gostaria de... E vou anotando tudo, sem filtro nenhum. E depois, eu separo essas metas por quadrantes. Ah, essa meta aqui, ela é de, por exemplo, eu gostaria de fazer oração de joelho todos os dias, de manhã e de noite. Não simplesmente uma oração rápida ali, Senhor, muito obrigado. Então, se eu gostaria de fazer essa oração de joelho, oração entra no quadrante de espiritualidade. Eu gostaria de ler as escrituras ativamente, um capítulo do Novo Testamento todos os dias. Então, isso entra também em espiritualidade. Eu gostaria de caminhar todos os dias para poder voltar ao meu peso antes da gestação. Isso entra no quadrante físico, no meu P de pessoa. Então, entenderam? Você vai fazer uma lista com tudo aquilo que você gostaria e depois você vai separar essas coisas em quadrantes. Isso aqui é físico, isso aqui é espiritual, isso aqui é do meu relacionamento, isso aqui eu como pai, mãe, com os meus filhos, e isso aqui é do trabalho, P de provedores ali. Melhorias que você quer fazer na sua casa, que envolve finanças, né? Financeiramente, como é que você pode atingir essas metas. Então, fizemos a nossa lista, dividimos elas em quadrantes. E como é que a gente vai saber se essas metas são reais ou escolher as metas mais factíveis ou as que sejam mais importantes para você? A gente vai fazer o método SMART. Não sei se você conhece, mas o método SMART, ele é o método que o Sebrae utiliza quando os empreendedores estão começando, tem às vezes um funcionário, 2 ou um grupo de funcionários, ele precisa atingir grandes coisas, mas ele vai fazer metas pequenas. Então ele tem um grande objetivo, mas ele vai compartimentar essas metas, entendendo como é que isso tudo vai acontecer, porque às vezes você, como dono do seu empreendimento, você fala, nossa, tudo isso precisa acontecer, eu não tenho mão para tudo isso, eu não tenho tempo para tudo isso. Então a gente utiliza esse método SMART para que a meta ela fique mais clara na nossa mente. E aí no método SMART você vai pegar cada uma dessas metas e você vai fazer as seguintes perguntas. A meta precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atribuível ou atingível, e a gente vai falar sobre isso. Ela precisa ser realista ou relevante e ela precisa ser uma meta temporal. O método SMART é o que eu utilizo para ver se a minha meta ela tá de acordo com a minha realidade, se eu vou conseguir atingir ela. Primeiro, por exemplo, uma meta, vamos falar de uma meta física minha, tá? Que é voltar ao peso de antes da gestação. Eu ganhei na gestação do Theo 15 quilos. Então, o que é uma meta específica? Perder peso, eu coloco lá na minha lista. Isso é específico? Perder peso? Não é específico. Se eu perder 1 quilo, 500 gramas, já é perder peso. Eu quero perder 15 quilos. E aí eu me faço as seguintes perguntas para ver a especificidade da minha meta. Como, quando, onde e com quem. Como? Eu quero perder 15 quilos caminhando no parque. Quando? Todos os dias de manhã, no meu planejamento, às 8h30 da manhã, eu vou caminhar no parque. Onde? No parque aqui ao lado da minha casa. Com quem? Eu vou caminhar sozinha, mas eu dependo que o meu marido esteja com as crianças, então eu coloco esse asterisco ali. Entende como perder peso e perder 15 quilos caminhando no parque todos os dias às 8h30 da manhã fica muito mais claro? Porque se você simplesmente coloca caminhar, você vai caminhar quando der. E quando é que sobra tempo pra gente se cuidar, pra gente caminhar? Nunca sobra. Então a gente precisa fazer com que essa meta fique específica, que ela fique clara na nossa mente. O segundo aspecto é o aspecto mensurável. E aí eu queria compartilhar com vocês algo que eu gosto muito. Vocês já ouviram falar de checklist, provavelmente. E existe a psicologia do checklist. Existe algo por trás do checklist que acontece dentro do nosso cérebro que ajuda a gente a atingir grandes metas através de pequenos passos. A gente pode chamar mecanismos do checklist que vão funcionar dentro de nós. E o que é isso? O que são esses mecanismos? Primeiro é o mecanismo biológico. Cada vez que você tem um checklist e você marca o certinho ali que você realizou aquilo, o seu corpo libera pequenas doses de sucesso.
E o que que é isso? É dopamina, é um neurotransmissor que traz aquela sensação de prazer, de bem-estar. Então o seu cérebro entende que algo bom aconteceu e ele libera ali uma cápsula de prazer, uma pequena dose de sucesso. E isso, quando esse mecanismo biológico acontece, você também, à medida que você vai marcando esses checklists a cada dia, você traz o hábito da realização, que é o segundo mecanismo do checklist. Esse hábito da realização é quando eu percebo a minha capacidade de fazer coisas. E cada vez que eu percebo a minha capacidade de fazer coisas, é como se eu me parabenizasse, né? O meu cérebro ali, meu inconsciente, ele falasse pra mim, muito bem, você é capaz. E aí, diante de cada desafio, eu me sinto mais capaz, mais capaz. Então, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu coloco os meses do ano, e aí se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar com vocês. Eu coloco os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e depois eu vou imprimir a próxima, que é de julho a dezembro. Aí aqui pequenininho eu coloco as minhas metas. Então eu tenho a meta de fazer oração de joelho manhã e noite, não deixar disso acontecer porque as crianças acordam mais cedo, ou as crianças acordaram depois, eu vou dormir um pouquinho mais porque as crianças ainda não acordaram. Não, fazer isso no horário. Então, você vai colocar suas metas aqui, ó. Caminhada todos os dias, seguir a dieta, fazer oração de joelhos, né? E as metas que você tiver, você vai colocar aqui. E aqui do lado das suas metas, você vai fazer aqueles quadradinhos e você vai fazer de 1 até 31. Porque a gente tem meses aí que vão até 30, 31, né? E aí, conforme você for fazendo essas atividades, então hoje eu caminhei. Eu sugiro que você tenha uma caneta verde e uma vermelha. Eu gosto muito desse auxílio visual mesmo, para ficar claro para você o que tá acontecendo. Caminhei? Check, verde. Não caminhei? X, vermelho. Por quê? Você vai olhar depois a sua semana ou seu mês e você vai ver se tem mais vermelho ou mais verde. Isso vai fazer com que você fique alerta para o próximo. Porque não sei vocês, mas eu, quando volto a fazer atividade física, vou 2 dias caminhar e já acho que tô arrasando. Já comprei tênis novo, uma garrafinha de água, tô me sentindo esportista. Mas na verdade eu só caminhei 2 dias. E quando eu vejo isso ali, 5 xizinhos vermelho e 2 certos, eu falo, caramba, eu não tô arrasando tanto assim, então eu preciso melhorar, né? Então esse auxílio visual, ele vai fazer com que fique claro o seu progresso, com que o seu progresso seja mensurável, com que a sua meta seja mensurável. E aí você vai ver que no fim do ano, as coisas vão acontecendo e essa meta grande acaba acontecendo porque você fez pequenas coisas e simples todos os dias. Mas é importante que isso saia da sua mente e vá para o papel, para que você possa medir o seu progresso. Ficou claro para vocês? Eu gosto muito dessa parte, para mim é uma das partes favoritas, é quando eu vou medindo ali a cada dia. O próximo passo da meta SMART, ela é uma meta atingível. Ela é uma meta atribuível. Se você faz com um grupo de pessoas, você vai atribuir as atividades e as tarefas, ou ela é atingível por você, na sua rotina, no seu dia a dia. Eu gosto muito desse de atribuir esse atingível à logística. Então, o que é que eu preciso para que essa meta aconteça? Qual é a logística que precisa acontecer? Qual é o horário? Quem precisa estar comigo? Quem vai ficar com os meus filhos? Que horas que eu vou ter comido antes? Eu vou fazer isso onde? Então, eu gosto de, nesse A do SMART, pelo menos para mim, funciona muito bem na minha meta quando eu entendo ele como logística, para que a gente não deixe de fazer por falta de organização. Então, isso é planejamento. Não tem como eu hoje falar assim, não, vou acordar e eu vou fazer ali alguma coisa diferente, simplesmente porque eu tô afim. Eu, hoje, com 2 filhos pequenos, em outro país, sem muita rede de apoio, eu preciso de uma logística para que as minhas metas e os meus desejos, eles entrem em prática, eles consigam, de fato, acontecer. E aí, depois, no SMART, o R é de realista ou relevante. Essa meta é real, então, se eu colocasse que eu quero perder 15 quilos em 30 dias... não tem como, né? Pra mim não seria algo factível, ela não é uma meta real e ela vai ser muito difícil. Então, quando eu estiver diante desse desafio, em vez de eu estar motivada por ter uma meta nova e aquelas pequenas doses de sucesso, eu vou me sentir desmotivada e frustrada, porque eu não vou estar conseguindo realizar tudo aquilo que eu queria na medida que os meses forem passando. Então, pensa, essa meta, ela é realista?
tá certo se eu quiser guardar 12 mil reais em um ano. Então eu vou dividir isso por meses, é R$ 1.000 por mês. E aí, durante os 1.000 do mês, divide ele por 30, né? Então você sabe quanto que você tem que fazer, aquele pouquinho que você tem que fazer por dia, você não pode deixar de fazer. Ele parece pouco, mas ele é muito importante quando você olha a sua meta como um todo. Então seja realista, não coloque metas muito grandes, e se você tiver metas grandes, compartimente, né? Divida essa meta ao longo dos meses, ao longo das semanas e ao longo dos dias, para que ela possa se tornar algo real e claro na sua mente, para que você se sinta motivado e não frustrado diante dela. E o T é uma meta temporal. Todas as nossas metas, elas precisam ter prazo para acontecer, para que a gente trabalhe a nosso favor durante o tempo que a gente tem. Não sei vocês, mas eu também funciono assim. A gente acaba deixando tudo para a última hora. Eu coloco aquela meta lá, durante 30 dias eu vou fazer tal coisa. E aí eu deixo para fazer nos últimos 3 dias, né? Às vezes eu tenho um evento, eu quero preparar um treinamento, e aí eu penso, bom, eu tenho um mês, eu vou marcar um mês de distância. Eu acabo preparando o treinamento na noite anterior, tá? Então, a meta, ela precisa ser temporal para que você possa fazer ela um pouquinho todos os dias e ela tenha um prazo para terminar. Então, eu quero perder 15 quilos, que foi o que eu ganhei na minha gestação, até junho, que é o meu primeiro papel ali, para que eu vá para a convenção da doTERRA já estando 15 quilos mais baixa, tá? Então, essa é uma meta particular, ela tem um tempo para terminar. Ok? Ficou claro o método SMART? Específica, mensurável, atribuível ou atingível, realista e temporal. Gente, foi essa estratégia que eu utilizei para fazer as minhas metas. Para mim funcionou muito. Eu tô super animada para começar a colocar elas em prática, algumas outras que eu terminei de imprimir o papel ontem que eu adicionei, e espero que tenha ajudado vocês também, tá bom?